na nossa aula de língua portuguesa, nós iremos fazer a leitura e interpretação de um texto expositivo, certo? Que está na página 74 e 75. E a tia vai ensinar para vocês, vamos falar hoje sobre as preposições e locuções prepositivas. Vocês já ouviram falar sobre as preposições? Acredito que sim, né? O que são preposições? A preposição, gente, ela é uma palavra invariável, certo? Que liga dois elementos da oração, subordinando. Isso significa que a preposição é um termo que liga substantivo ao substantivo, verbo a substantivo, substantivo ao verbo, adjetivo ao substantivo, advérbio ao substantivo e etc. Então, é uma palavra invariável, isso quer dizer o quê? Que ela não muda, certo? E ela vai servir para ligar essas palavras, substantivo ao substantivo, substantivo ao verbo e assim por diante. Por exemplo, na frase, o aluno do colégio assistiram ao filme de Walter Salles comovidos. Então, teremos como elemento da oração os alunos, o colégio, o verbo, assistir, o filme, Walter Salles e a qualidade dos alunos, que é a palavra comovidos. Então, o restante das palavras são preposições, certo? Quais são as preposições? O de, que liga alunos ao colégio, por exemplo, é o de mais o, né? Os alunos do colégio, então isso aqui nós temos uma preposição, e o a, que liga assistir ao filme, de, que liga o filme a Walter Salles, e portanto todos eles aí são preposições. Então a preposição, abre aí o livro de vocês, na página 78. Então, preposições e locuções prepositivas. Então, vamos ler aí o primeiro texto para vocês poderem identificar aí, observar o que são preposições. Você já sabe que são palavras invariáveis, isso quer dizer o quê? Que ela não muda, que ela vai ligar, que liga dois elementos da oração, certo? Ela vai ligar, por exemplo, substantivo ao substantivo, substantivo ao verbo. Então, essas palavras, as preposições, são palavras invariáveis que vão ligar os elementos, né, os termos, que vai ligar aí dois elementos de uma oração, certo? E quais são esses elementos? Substantivo, 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 verbo, advérbio ao substantivo, adjetivo ao substantivo. Então, essas palavras são classificadas como preposição. Beleza? Então, na página 78, aí fala assim, ó, saiba que as pessoas com surdez também têm uma língua reconhecida por lei. No Brasil, temos a língua brasileira de sinais, entre parênteses, Libras, que é composta de um alfabeto, letra a letra, e um conjunto de sinais que representam ideias completas. Tudo isso falado com a mão e com expressões faciais e corporais. Sublinhe a frase em que as palavras destacadas indicam por meio de. Por exemplo, então vocês vão sublinhar as palavrinhas que indicam por meio de. Olha só, escreva o que a palavra indica em cada frase. Mas antes de vocês fazerem isso aí, eu quero que vocês entendam aqui o que são também as locuções prepositivas. As locuções prepositivas, gente, é formada por duas ou mais palavras, certo? Sendo a última delas uma preposição. Então, ela é formada por mais de duas palavras, por duas ou mais palavras. Então, ela vai ser formada por duas ou mais palavras e a última palavra dela é uma preposição. Por isso, é classificada como locução prepositiva, certo? Por exemplo, nós nos comunicamos por meio de diferentes linguagens. São locuções prepositivas. A fim de, antes de, ao redor de acordo com, junto de,
por entre, por meio de e muitas outras. A tia Angélica colocou aqui para vocês um quadro, né, de algumas preposições. Umas que nós chamamos de essenciais e outras que nós chamamos de acidentais. O que quer dizer isso, né? Quais são as essenciais? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre e trás. As acidentais, afora, como, conforme, consoante, durante, exceto, feito, fora, mediante, salvo e segundo. Todas essas palavras aqui que eu falei para vocês, elas são consideradas preposições. Elas vão estar na frase para fazer o quê? Ligar um elemento ao outro na oração. Um substantivo ao substantivo, um adjetivo a um substantivo ou um verbo a um substantivo, certo? Elas são consideradas preposições. Umas nós classificamos como essenciais e outras como acidentais. E aí a tia falou das locuções prepositivas. O que são as locuções prepositivas? É aquele conjunto de palavras que é formado por duas ou mais palavras e a última palavra, ela é uma preposição, certo? Então, ó, por meio de diferentes linguagens. Então, nesse caso aí, por meio de é uma locução prepositiva, certo? Por, né? Veja que a palavra por, ela é o quê? Uma preposição. Aí nós temos aí meio de. Então a última palavra aí, o de aí, ela é uma preposição. Então quando tem esse conjuntinho de palavras, nós chamamos de locuções prepositivas. E a preposição é o quê? É um conjunto de é uma palavra invariável, isso quer dizer que não muda, que vai ligar elementos na oração. Então, vamos fazer aí essa primeira atividade para vocês terem uma ideia para fazer as outras, certo? Então, olha aí. Vocês irão sublinhar a frase em que a palavra destacada indique aí por meio de. Esse por meio de, ela é considerada uma locução prepositiva, certo? Essa locução prepositiva é o quê? É aquele conjunto de palavras formado por duas ou mais palavras e que a última palavra é uma preposição. Então, aí nós temos uma locução prepositiva. Então, tudo isso falado com as mãos e com expressões faciais e corporais. Se vocês substituir a palavra aí com, certo? Se vocês substituírem aí a preposição com é uma preposição, certo? E colocar por meio de, vai dar certo, ó. Tudo isso falado por meio das mãos e por meio de expressões faciais e corporais. Então, observem que quando vocês substituíram a preposição com, deu para colocar aí, deu para substituir a preposição com pela locução prepositiva por meio de. Então, vocês vão sublinhar a frase aí, essa oração. Tudo isso falado com as mãos e com expressões faciais e corporais. Escreva o que a palavra em indica em cada frase. Lugar, forma em que alguma coisa se expressa ou tempo. Por exemplo, na letra A, vamos ver aqui, gente. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Em cada país há uma língua de sinais própria daquele povo. Em aí está se referindo ao lugar, certo? Então, vocês vão colocar número 1. Letra B, em Libras, o alfabeto datilológico é usado para nomes próprios. Nesse caso aí, a número 2, forma em que alguma coisa se expressa, né? Letra C, no Brasil falamos a língua portuguesa, que é um pouco diferente da que é falada em Portugal. Nesse caso, em está indicando o quê? Indicando lugar. Letra D,
Libras passou a ser a língua oficial do Brasil em 2002. Então, na letra D, 3 que está indicando o tempo. Na página 79, vocês vão ligar as frases ao sentido expresso por cada preposição com. Lavei a louça com detergente. Então, aqui esse com está indicando companhia, instrumento ou modo. Lavei a louça com meu irmão. Lavei a louça com empenho. Então, olhem só. A palavra preposição com está indicando aí um sentido. Qual sentido seria? Companhia, instrumento ou modo? Você vai ligar a segunda coluna de acordo com a primeira. Na número 4, complete as frases com as preposições do quadro. Depois, numere as frases de acordo com o sentido da preposição. Número 1, o D, origem de tempo. 2, D, origem de espaço. D, matéria. 4, tempo. 5, em situação de tempo. 6, em situação do espaço. A, destino. 8, a, instrumento. Todos os vasos eram feitos de cerâmica. Escrevi tudo a lápis para poder corrigir depois. Só vamos viajar em abril. O museu abre de segunda a sábado. Minha mãe vai a Manaus participar de um congresso. A que horas você vai ao cinema? Vim de longe só para lhe tocar esta música. O gato repousava em cima da cômoda. Então, a tia Angélica deu a resposta aí do que vocês vão completar. Agora eu quero que essas palavrinhas, essas preposições que vocês completaram aí as frases, eu quero que vocês enumerem de acordo com o sentido de cada uma, tá certo? Número 5, assinale as frases em que a preposição ou a locução prepositiva está de acordo com a figura. O copo está sobre a mesa, o copo está sobre a mesa, a festa será após o casamento, a festa será antes do casamento. Só tem duas aí para vocês marcarem, beleza? Agora, nós iremos falar sobre o uso do tem com acento, do tem sem acento, do vem com acento e do vem sem acento. Então, a disposição entre o singular e o plural é feita com o auxílio do acento. Por exemplo, se você vai se referir a alguma coisa no plural, você usa o tem com acento, tá certo? E o vem também com acento quando se refere ao plural. O tem sem acento e o vem sem acento se refere a algo, né, no singular. Então, a ausência do acento indica a terceira pessoa do singular e a presença do acento indica a terceira pessoa do plural. Vamos fazer pelo menos duas aí para vocês poderem entender. Na página 80, vamos ver aí, ó. Crianças, essas maçãs têm um sabor maravilhoso, mas Dona Gertrudes, ela tem um bichinho. Então, olha só. Na primeira fala, né, aí no primeiro balão, tá falando assim, crianças, essas maçãs têm um sabor maravilhoso. Então, está se referindo a várias maçãs. Então, aí está no plural. Então, esse tem que estar acentuado, porque esse acento indica que a pessoa está no plural, de quem eu estou falando está no plural. Agora, quando não tem o acento, é porque está no singular. Algo que eu estou me referindo está no singular, por exemplo. Mas Dona Gertrudes, ela tem um bichinho. Ela quem? A maçã que ela está segurando. Ela está segurando mais de uma maçã? Não, ela está se referindo a uma maçã. Então, esse tem que estar sem acento. Então, o tem com acento indica terceira pessoa do plural. O tem sem acento indica a terceira pessoa do singular. Agora vamos fazer o vem aí e o vem com acento. Então, por exemplo, meu neto Felipe vem almoçar na minha casa todo domingo. Meus netos Gabriel e Alex vêm almoçar na minha casa todo domingo. Na primeira frase aí, gente, da página 80 do livro de português de vocês, abram aí.
Por exemplo, aí na número 2, tá? Meu neto Felipe vem almoçar. Tá? Esse vem está se referindo ao Felipe. É só um. Então, essa pessoa está no singular. Eu me refiro a uma pessoa só. Então, esse vem tem que ser sem acento. Então, na outra está dizendo assim, na outra frase. Meus netos Gabriel e Alex vêm. Esse vem é acentuado porque eu estou me referindo a duas pessoas, né? Aí está no plural, é mais de um. Então, almoçar na minha casa todo domingo. Então, esse vem tem que ser acentuado. Eu quero que vocês façam as atividades de hoje para fixar os conteúdos, para desenvolver a leitura e a escrita de vocês. Vocês vão da página 74, vocês vão fazer a leitura, página 75, leitura, e aí vocês irão fazer as atividades da página 76 e 77, que é referente ao texto, e aí da página 78, 79 até a página 83 serão atividades para fixar aí as preposições e locuções prepositivas e também o uso do tem com acento, tem sem acento, vem com acento e o vem sem acento. Tá certo? Uma excelente atividade para vocês. Aguardo vocês logo mais na nossa aula online e iremos fixar um pouco mais esse conteúdo e fazer correções de atividades. Um beijo e até a próxima aula.